A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a todos que estão nos ouvindo. Eu sou o pastor Lopes e nós vamos dar início ao nosso estudo, hoje falando sobre a semente original e a semente da discórdia. E como estamos falando de semente, nós vamos começar com o livro semente, que é Gênesis, capítulo 1, do 11 a 12, diz: E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então aqui Deus plantando e criando as sementes, falando de semente, coisa boa. Deus, ele aqui foi o primeiro semeador, Deus semeando. Gênesis capítulo 1, 26 a 27, a gente vê Deus aqui agora criando o homem espírito, e diz a seguinte no 26, e disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus é espírito, e aqui estava Deus fazendo o homem espírito. Gênesis capítulo 2, de 2 a 5, aí a palavra vem e diz: e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Ora, não havia homem porque ali em Gênesis capítulo 1 foi o homem espírito. Um homem espírito não pode pegar num arado para lavrar a terra, né? Mas vamos agora ver Deus, né, fazendo o homem do pó da terra. E ele diz lá em Gênesis capítulo 2, 7 a 9: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Primeiro aparecimento aqui da árvore da vida e da árvore do conhecimento. A árvore da vida, Jesus, e a árvore do conhecimento, Satanás. A gente está vendo aqui. Esse é o primeiro registro. Gênesis capítulo 2 continua: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu não sabia o que era morrer, porque ele nunca tinha visto, nunca tinha morrido um passarinho, nunca tinha morrido nada. Ele não sabia nem o que era morte. E aqui Deus diz: certamente morrerás. Não coma, não toque. E aí no versículo 18 do capítulo 2, ele disse: o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, todo animal veio do pó da terra, toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Ora, irmão, o que é que Deus estava dando ali para Adão? Discernimento. Todo verdadeiro filho de Deus, ele tem discernimento de espírito. E ali Adão olhava para o animal e dizia, pela natureza do animal, pelo espírito do animal, ele dizia: você é forte, você é grande, é poderoso, é majestoso, é rei, teu nome é leão. Ele chamava o nome pelo espírito que estava naquele animal. De repente chegou outro animal diante de Adão e ele disse: tu és sagaz, astuto, o teu nome será serpente, porque serpente também era um animal, não a cobra, mas era um ser como um homem. Entre o chimpanzé e o homem havia aquele ser. E aí veja bem, a palavra de Deus diz aí: e Adão pôs os nomes
a todo gado e às aves do céu e a todo animal do campo. Então ele pôs o nome da serpente. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Então ele fez a mulher de uma costela de Adão. Então a mulher já é um subproduto do homem, não é? Ela não foi criada no projeto original. Ela foi criada muito depois do sétimo dia, não é? Quando Deus acabou tudo, ele fez de uma costela de Adão, fez a mulher, este subproduto. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão, né? Eles eram, Adão e Eva, eu quero parar aqui um pouquinho e dizer para você que Adão e Eva, nós somos um pouquinho diferente deles, porque Adão e Eva não tinham um umbigo, eles não foram formados dentro do ventre de uma mulher, eles foram criados, um formado pela costela e o outro criado do pó da terra. E quando você olhar para o seu umbigo, a cicatriz do pecado, a marca do pecado está em você, para você ver a origem, né? De onde foi que você veio. Gerado dentro de um ventre, Davi disse, em pecado fui formado, em iniquidade me concebeu minha mãe. É por isso que ele sabia, Davi, que ele tinha vindo de um ato sexual. E aí você está vendo aqui agora, né? Adão e Eva não tinham umbigo, então olhe para o seu umbigo, veja de onde você veio. Você veio de um ato permissivo, está entendendo? Agora veja como Jesus é maravilhoso, Deus é bom. Quer levar você para que você possa ser novamente criado pela vontade perfeita de Deus, porque Jesus ele tem um umbigo. Ele teve um umbigo porque Deus criou dentro do ventre de Maria aquele óvulo e aquele esperma e ali gerou aquele corpo. E ele tem um umbigo igual a você. Foi semelhante a mim, a você, mas ali morava Deus. Dando continuidade aqui ao nosso estudo, né? Aqui em Gênesis capítulo 2, 23 a 25, está escrito, e disse Adão, esta agora é ossa dos meus ossos e carne da minha carne, quando Deus fez a mulher. Esta será chamada mulher, varoa, porquanto do homem varão foi tomado. Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Ou seja, naquele momento Adão e Eva estavam velados pelo Espírito Santo, eles não sabiam que estavam nus. Hoje as pessoas estão veladas, não é pelo Espírito Santo, estão veladas por um outro Espírito, estão nus de acordo com o Apocalipse e não sabem também, não é? Mas isso não é o Espírito Santo que está tirando a roupa do povo, isso é um outro Espírito. Deus vem agora para colocar a roupa, porque você vai ver que quando Adão e Eva caiu, a primeira coisa que Deus fez foi o que? Túnicas, e os vestiu, né, do pescoço até os pés, né? Então vamos para frente, matou um cordeiro e fez túnicas. Vamos para frente aqui para você ver a semente aqui, né? Então aqui vamos agora ver que entra em cena agora um outro pregador, Deus pregando a sua palavra lá no princípio para o homem, não coma, então pode comer de tudo aí, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma, porque certamente morrerás. Agora, no capítulo 3 de Gênesis, você começa agora a ver aqui, sabe aquele ser que Adão colocou o nome de astuto? Ele entra agora em cena aqui no capítulo 3 de Gênesis. Ora, a serpente era muito astuta, era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha a serpente falando, você já viu alguma cobra falar? A serpente ali falando com a mulher, né? Já pregando para a mulher um outro evangelho, uma outra, né, semente. E disse a mulher serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Olha aí que astúcia, não é? A astúcia da serpente, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos, serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Eita, então quer dizer que a mulher estava atrás de conhecimento. Quantas e quantas pessoas hoje não estão atrás de conhecimento, hein? E aí, por aí mesmo, assim como Eva se perdeu atrás de conhecimento, no lugar de ficar atrás da palavra, não, foi atrás de conhecimento, né? E viu, aí a mulher viu que aquela árvore era boa, né? E para se comer,
e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então Eva, primeiramente, aprendeu com a serpente, tiveram um ato sexual, a serpente seduziu, né? Primeiro vem a palavra lá, e depois introduziu, colocou uma semente dentro de Eva, que saiu Caim, originou-se Caim, e agora ela aprendeu isso, e foi lá Adão, olha o que eu aprendi, Adão. Aí Adão se deitou com Eva também, e aí produziu o quê? Abel. Muito bem, continuando. Então, nesse momento foram abertos, quando eles tiveram esse ato, a palavra diz no versículo 7, que então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais, ou seja, fizeram uma cobertura, e essas folhas de figueira, cobertura, significa religião, eles tentaram se cobrir de Deus, mas aquilo não deu certo, Deus não aceitou aquilo, e aí eles ouviram a voz de Deus, né, que passava pelo jardim na viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Eita, o homem se escondendo da presença. Por isso que Paulo diz, nenhum homem busca Deus, é Deus buscando o homem. Você viu aqui que foi Deus que foi atrás do Adão, do homem perdido, dos seus filhos perdidos. Esse é um projeto do Senhor, né? Então disse Deus, quem te mostrou que estava nus? Comeste tu da árvore do que ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Eita, como a serpente está enganando gente hoje em dia, né? Eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a fera, e mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pós comerás todos os dias da tua vida. Aqui está o grande mistério desse ser que desapareceu e saiu de cena, e hoje os cientistas, os geólogos e os estudiosos estão sabendo que existe um ser entre o homem e o macaco, e aqui era a serpente que não era uma cobra. Deus vem neste momento e muda a estrutura óssea da serpente, que não tem nada a ver mais com a estrutura óssea de um homem, porque a serpente era muito semelhante a um homem, muito mais bonito do que Adão, grande, lindo e tudo mais. E aí Deus muda a estrutura, né? Eu vou passar um videozinho aí para você ver, né? Como é que mais ou menos foi. Imagine um homem esticado mais de 4 vezes sem os membros. Dentro da estrutura tubular existem 300 vértebras e 600 costelas para suportar o peso de mais de 100 quilos. O estômago se expande para digerir as grandes presas e tem milhares de músculos. E aí Deus disse agora para a serpente, né? Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, a semente da serpente, e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, a serpente, feriu o calcanhar de Jesus Cristo, a semente da mulher, né? Que foi Jesus, porque essa primeira mulher que foi Eva descreu da palavra e trouxe morte. A segunda mulher que foi Maria, né? Creu na palavra e trouxe vida, porque Maria disse, quando o Espírito Santo conceberás, dará à luz um filho, né? E o nome dele será chamado Jesus. Aí Maria disse, faça-se em mim conforme a tua palavra. Então você vê que a semente da mulher tinha se cumprido, aquilo que lá em Gênesis, nós estamos lendo agora, né? Se cumpriu lá, quando o anjo Gabriel veio e anunciou aquilo a Maria, que Maria disse, né? Como é que será isso? Eu não conheço o varão. Isso não vai ser pelo sexo, não. O Espírito Santo fará sombra sobre ti, né? E o ente querido que vai ser divino, que vai nascer de ti, será chamado Filho do Altíssimo. Olha a semente se fazendo carne. Sabe aquela semente lá do Éden? Sabe aquela árvore da vida? Agora estava numa carne humana, certo? Chamada Jesus Cristo.
Então, veja, o Senhor Deus disse: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e come e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, presta atenção agora, ó, pôs querubins, eita, isso é um mistério, querubins ao oriente do Éden, e a espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Ele pôs querubins para guardar o caminho. Agora você vem, e agora Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora você observa uma coisa, que quando Jesus Cristo morreu ali no Calvário, o que foi que aconteceu? O véu se rasgou de cima a baixo, e ali foi aberto, e estava ali a arca. E o que é que tinha dentro da arca? As tábuas da lei, né? E era onde ali a Shekinah de Deus descia, a vida descia. E agora você sabe que em cima daquela arca tinha uma tampa chamada propiciatório, e tinha 2 querubins. Você viu que os querubins aqui estavam guardando, certo, o caminho da árvore da vida. Mas agora Jesus Cristo vem e dá a você e a mim acesso ao caminho de volta para o Éden restaurado, o caminho da árvore da vida. Que coisa maravilhosa, hein? Pois muito bem, agora você compreendeu isso, né? Então Jesus, quando aconteceu isso, ele deu um brado muito grande e ele disse: está consumado. Oh, coisa boa! Ali foi aonde eu e você podemos voltar a ser sementes originais quando a gente recebe a palavra. Agora, voltando para a serpente, né? Ela era como um homem, que a sua semente se uniu com a mulher e fez com que ela concebesse, tá certo? Ela era tão parecido, muito próximo, que quando cruzou com a mulher, trouxe, certo, uma semente da discórdia, Caim. E a palavra de Deus diz, certo, que Caim nunca foi filho de Adão. Caim, ela não entra na genealogia de Adão. 1 Crônicas, capítulo 1, do 1 a 4, você vai ver a genealogia de Adão. Caim não entra, porque está escrito lá em 1 Crônica 1, do 1 a 4, ó, Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Aonde está Caim? Caim não entra aqui. Então, em 1 João, capítulo 3, de 10 a 14, está escrito: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e de seu irmão justa. Amém? E agora, você pode entender uma coisa. Então, Caim, não sendo filho de Adão, ele era filho de quem? Da serpente. Então agora, se você for mais um pouquinho, andando mais um pouquinho nas escrituras, nós vamos ver uma coisa interessante aqui, irmão. Ó, Paulo, escrevendo a sua carta a 2 Coríntios 11, do 2 a 4, ele diz: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho que preparar para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Ele vai ter uma virgem. Vai ter uma virgem, não como Eva, mas Deus vai ter uma virgem pura, produzida pelo poder da palavra, Deus e a sua igreja. Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Isso é a parte da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebereis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Ainda falando sobre isso, né, sobre doutrina, sobre ensino e engano, Jesus aqui, ó, em Mateus capítulo 15, 8 a 11, ele diz: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E chamando assim a multidão, disse:
ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Isto é o que contamina o homem. Pelas tuas palavras serás salvo, e pelas tuas palavras serás condenado. Então nós temos uma palavra aqui. E Paulo, na sua carta a Gálatas, capítulo 1, 8, ele diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho vos anunciado, seja anátema, maldito. Então a gente vai ainda correndo aqui nas escrituras para a gente ver como isso é maravilhoso. Em Mateus 15, 12, 14, está escrito: então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram: sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, Jesus respondeu e disse: toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Eita, então há uma certa classe de semente de árvore que não foi Deus quem plantou, não é isso? Dizia, pois, João à multidão. Olha aqui João também, como sabia dessas coisas, não é? Ele dizia à multidão que saía para ser batizado por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Então, para encerrar, né, e para autenticar este ensino aqui, agora que eu estou lhe ensinando, vamos ver aqui o próprio Jesus falando na parábola do joio e do trigo, sobre essa questão da semente aqui que foi plantada, quem foi que plantou o joio, quem foi que plantou o trigo. Então ele diz em Mateus capítulo 13, do 36 ao 43, ele diz assim: então, despedida a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé deles os seus discípulos, dizendo: explique-nos a parábola do joio e do campo. E ele, respondendo, disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que os semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, os seus mensageiros, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalos e que comete iniquidade. Iniquidade é quando você sabe o que é certo e mesmo assim você faz o errado. E lançá-los na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Eu espero que você tenha aprendido. Volte o vídeo e assista novamente. Pegue os trechos das escrituras que eu passei para você. Ore, peça a Deus para lhe dar discernimento, para que você possa ver que classe de semente você é. Então Deus, Ele está verdadeiramente agora anunciando, nessa hora, numa estação, na última estação da igreja, Ele tem uma mensagem de um último anjo, de um mensageiro, que veio trazer a palavra original para que tu tenhas vida e vida em abundância. Que Deus abençoe teu coração. Vamos orar. Senhor Deus, que o Senhor abençoe a cada ouvinte e que eles possam ter aprendido, Pai, nesta hora, tudo, Pai, que está no meu coração, para que eles possam ser cheios do teu Espírito. Ajuda esse povo, no nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Se inscreve no nosso canal, para que você possa receber os vídeos que nós vamos produzir daqui para frente. A nossa intenção aqui é verdadeiramente alcançar o último eleito desta hora. Então, espalhe esse estudo. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva para que você possa continuar sendo abençoado. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e até o próximo encontro. Em nome de Jesus Cristo. Um abraço.